Olá, galera. Sexto ano, aula de História. A aula de hoje a gente vai falar sobre os hebreus, né? A aula de hoje a gente vai ter esse conhecimento, né, sobre o povo hebreus. Então, a gente vai observar que o povo hebreu, né, e a localização desse povo é na Palestina, né, entre a Mesopotâmia, né, e o Egito, né, ou seja, cerca de há 2.000 anos antes de Cristo, né? A forma como eles viviam, né? E os hebreus eram agricultores e pastores, né? Vivia ali no Rio, à margem, né, do Rio Jordão. E a principal fonte de estudo dos hebreus, né, era a Bíblia e o Antigo Testamento, né? Eles se organizavam em clãs, né? E eram seminômades, né? Ou seja, patriarcais. E povo, né? Que eles, aqui nesse mapa, a gente pode observar, né? A antiga Palestina, né? Berço dos hebreus, né? Aqui nesse mapa a gente pode ter mais ou menos uma ideia aí do onde está a Palestina, né? Aí nessa parte amarela para a gente poder entender onde os hebreus, né? Eles viveram, né? Ou seja, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. E a gente observa, né, que o Velho Testamento era a maior fonte, né, de pesquisa do povo hebreu, ou seja, o livro, né, sagrado, né, denominado Torá, né, Pentateuco, né, o Gênesis, Êxodo, Levítico, né, Número, Deuteronômio, né, ou seja, esses livros eram considerados o livro sagrado, né, dos hebreus, que eles denominavam Torá. E o Velho Testamento, né, para narrar, né, a história do fundador, né, e primeiro patriarca, né, da sociedade hebraica, né, que é Abraão, né, e a gente aqui, né, a gente observa, né, o Torá, né, em um rolo de pergaminho, que era o livro, né, ou seja, dos hebreus, onde eles estudavam, né. Então, eles acreditavam, né, ser o povo eleito, né, de Deus lá em, né, ou seja, por volta de 1750 anos antes de Cristo, né, devido à seca na região de Canaã, os hebreus, né, eles migraram, né, para o Egito, né, onde permaneceram por 400 anos, né? O Egito estava sob o domínio, né, né, ou seja, liderado por Moisés. Os hebreus deixaram o Egito e retornaram, né, à Palestina, né, o chamado Êxodo, né. Foi durante esse retorno, né, que Moisés recebeu de lá, né, no Monte Sinai, as tábuas, né, da lei, que é os 10 mandamentos, né, regras civis, né, morais e religiosas a serem seguidas, né, pelos hebreus, né, e também está relacionado também com a chegada de Josué, né, à Palestina, Jericó, aqui vocês podem observar, né, a abertura do mar, e também aqui a questão das tábuas, né, dos 10 mandamentos. E em Canaã já estavam, né, estabelecidos, né, outros povos, juízes, né, divididos em tribos, né, e eram liderados, né, pelos juízes, chefes militares e políticos, né, escolhidos pelo povo, né, em caso, né, de ameaça de os filisteus e cananeus, né. Aí tem a questão do Gideão, Sansão, né, e o Samuel. E 1.000 anos antes de Cristo, né, eles foi implantado, né, a monarquia, né, reforço, né, da unidade por meio, né, de um Estado, né, organizados, né, ou seja, a questão de os reis, né, o Saul, né, para conquistas militares, Davi, né, vitória sobre filisteus, né, poderio militar, conquista de toda a Palestina, Jerusalém, Salomão, né, que auge, né, muito comércio, construção, o templo, né, de Jerusalém, né, a grandiosidade, né, altos impostos, né, e os descontentamentos da população. Então, aí nessa imagem, acima, é a imagem, né, de Israel. E a gente observando aqui também, 935 anos antes de Cristo, né, vê a questão da crise sucessória, né, que levou à divisão entre tribos, né, ou seja, a capital em Samaria, né, o reino de Israel, as 10 tribos do norte e Jeroboão, né, e aqui
tá? Capital Jerusalém, reino de Judá, 2 tribos do sul e Roboão. Então, aqui nessa primeira está relacionada aos israelitas, e aqui a questão dos judeus, né? Ou seja, a divisão entre essas tribos, né? Que houve, né? No ano de 935 anos antes de Cristo, né? Que foi a crise sucessória, né? Que levou a essa divisão entre as tribos. E aqui a gente pode observar, né? Nesse mapa, né? Esse processo como se deu, né? Essa divisão das tribos, né? Você olha do lado do Egito, tem o deserto da Arábia, né? Aí vocês podem observar, né? O reino de Judá e o reino de Israel. E também a gente observa, né? Que o cisma, né? Levou ao enfraquecimento, né? Deixando, né? Os hebreus sujeitos, né? À invasão, né? De outros povos, né? Como os assírios, os egípcios, né? E os babilônicos, né? Conquistado pelos assírios, né? Em 722 anos antes de Cristo, né, o rei de Israel, e o Babilônios, né, 586 anos antes de Cristo, né, e o reino de Judá. Em cativeiro, permaneceu na questão do cativeiro da Babilônia, né, e no ano de 539 antes de Cristo foi o retorno, né, à Palestina, né, libertado por Ciro, né, persa, né, e veio a questão do fim, né, do cativeiro da Babilônia, e no ano 70, né, depois de Cristo, né, expulsos, né, da Palestina pelos romanos, né, os hebreus, diáspora, né, maior legado, né, cultural é o monoteísmo, né, base, né, de 3 das maiores religiões monoteístas do mundo, né, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né. Então, o hebreus, ele tem a questão da religião dele, monoteísmo, né, crê em apenas um Deus, né. Então, gente, 6º ano, né, essa foi mais uma aula, né,